Gente querida, chegou a segunda-feira, 24 de março de 2025. Que privilégio nosso aqui neste nosso encontro marcado pelo canal do Aprova. Estamos no ar para conversar a respeito de temas que são notícia, que são referência na atualidade, mas sempre olhando para o percurso que já fizemos e também prospectando, tendo ideias, tendo indícios de leitura para possibilidades que nos trazem aí perspectivas. E sabe de uma coisa, falando em perspectiva, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Compartilha com alguém para você começar uma conversa bacana aí, pensando justamente na nossa proposta. Desde janeiro deste ano, a gente está falando muito, está insistindo, pessoal, para a gente ter tempo de tela produtivo. E essa ideia de tempo de tela justamente dedicado a entender, a trabalhar melhor com aspectos relacionados à nossa vida, direta e indiretamente, interrelacionados, com situações que de fato nos abram possibilidades de compreensão. Situações produtivas e que podem nos ajudar, claro, como eu sempre digo por aqui, de quebra ou por extensão, em concursos, processos seletivos, vestibulares, como sempre tem acontecido. Aí também, claro, a nossa conversa é super democrática. Em que sentido? Olha, se você não está vendo esta semana, não se preocupe, porque todos os tópicos tratados aqui são tratados de maneira a fazer integração atemporal com as circunstâncias, com o conhecimento a eles relacionados, com conhecimento a eles relacionado. Então, a ideia é, obviamente, que você possa acompanhar com todo cuidado, porque o nosso trabalho é feito com todo carinho, respeito e dedicação. Vamos juntos? Olha, nesta semana, gente, nós vamos tratar aqui uma inter-relação que, sabe, é sempre bom relembrar. Volta e meia eu trago por aqui tópicos que parecem ser estanques ou parecem ser fragmentados, mas no fim de contas a gente diz, olha, tem um guarda-chuva maior ou tem um elemento que liga de maneira mais produtiva esses tópicos. E hoje é uma dessas abordagens que eu quero propor para vocês. Olha só, nós vamos tratar de taxação, imposto de renda, taxação de fortunas, coisas que estão em discussão no Brasil contemporâneo e no Brasil para pensar para 2026, então vamos falar disso. Vamos tratar de falta de saneamento e internações no Brasil, os números mostram aí uma quantidade espantosa, gente, de situações que poderiam ser evitadas. E vamos falar também sobre essa situação que tem acontecido nos Estados Unidos, que tem sido nomeada aí, ou identificada como uma tentativa, uma predisposição do governo, gente, de fechar o que equivaleria lá o Departamento de Educação, né? O que equivaleria o Ministério da Educação por lá. Bom, e por que eu estou dizendo que essas coisas podem parecer estanques ou separadas, né? Fragmentadas, mas tem tudo a ver? Porque olha só, gente, para a gente falar em pilares que fomentam o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de uma nação, nós falamos em educação, falamos em renda, né? Dinheiro tem a ver com economia, e falamos também em saúde, obviamente tem a ver com saneamento básico. Esses aspectos atendidos minimamente também dão vazão, gente, a outro índice que tem sido medido cada vez mais nas nações do mundo, que é o índice de felicidade. Não é a primeira vez que eu faço referência a isso, ele tem perpassado discussões internacionais, tem sido referido e também pesquisado de maneiras das mais diversas. E também quero aproveitar para te dizer, para te lembrar, que semana passada, no dia 20 de março, a gente tem essa rememoração de Dia Internacional da Felicidade. Então vamos juntos? Olha, tem bastante coisa para a gente conversar. E como eu digo, gente, nem sempre os resultados, ou os números, as estratégias que trazemos aqui são as mais interessantes que a gente gostaria de tratar. Mas é a partir delas, é a partir do problema que a gente pode identificar ações individuais, coletivas, cobranças de políticas públicas para melhorar a nossa contingência na atualidade e para as próximas gerações. Então vamos lá? Vou começar já
por esse ponto, gente, de relação entre saneamento básico e internações no Brasil. Olha só, na semana passada, finalzinho da semana, foram divulgados dados, gente, do Instituto Trata Brasil, e a correlação é de que mais de 340 mil internações realizadas em 2024 por doenças relacionadas ao saneamento inadequado no Brasil foram registradas. Essas internações, então, são mais de 340 mil. Quase 170 mil desse conjunto estão relacionadas a infecções propagadas por vetores, como a dengue. Aí você pode pensar assim, Cleusa, mas a dengue é um problema de saneamento básico? Claro que sim, gente. Afinal de contas, onde é que se propaga, que se reproduz, que permanece o mosquito da dengue, que é vetor, né? Diz, olha, tem a ver, claro, com saneamento básico, com esses cuidados primários que a gente poderia ter para evitar. São internações ou são problemas, são situações evitáveis, gente. Que mais? Olha lá. Diz, esse cuidado, essa ideia de universalização, gente, ao saneamento, que é a proposta do Marco do Saneamento Básico, que eu já referi aqui outras vezes, até 2030, né? O Brasil tem esse marco importante para defender, para trazer, para fazer acontecer. Então, o que acontece? Diz, olha, tem até 2030 a ideia de universalizar o acesso ao saneamento. Com esses números atingidos, o Instituto Trata Brasil também prevê que se pode reduzir, gente, em 70% a taxa de internações por essa perspectiva. E também, gente, isso pode gerar uma economia para os cofres públicos, a ideia do ônus da saúde por doenças evitáveis, de até 44 milhões de reais. Bom, gente, a ideia de que prevenção é tudo, comunicação é tudo, pode parecer uma ideia super clichê, né? Mas no fim de contas, quando a gente detalha e entende as perspectivas, a gente cada vez mais pontua que isso é não só relevante, isso é imprescindível. Se comunicar bem, fazer com que a gente saiba, entenda, ouvindo bem aquilo que vem como informação, saber organizar uma informação de maneira adequada também. E olha, na perspectiva de dizer assim, ó, não só se comunicando bem, mas a ideia de prevenção, né? Prevenção em relação a questões de saúde. Falar em prevenção, falar em dinheiro, pessoal, vamos falar de imposto de renda? Por que isso nesta época, Cleusa? Porque a gente está em época de declarar imposto de renda, inclusive. Vou te lembrar, se você ainda não juntou a documentação necessária, faça isso com a maior tranquilidade possível para não enfrentar dissabores depois de ter que fazer retificação na declaração, tudo isso. Bem, porque, né, além dessa informação aí que é de utilidade pública para te lembrar ou para você lembrar outras pessoas à sua volta sobre a declaração de imposto de renda, vou tratar disso contigo, sempre deixando os links aí para você aprofundar, ter mais ideias a respeito, pensando no que está em pauta, no que está em discussão na Câmara dos Deputados. Diz o que nós temos aí. O presidente Hugo Motta deve pautar, gente, o pedido do governo, que é algo que também não é inédito, eu já tratei aqui quando nós fizemos essa ideia de perspectiva, que o governo pensou em fazer escalonado uma redução de isenção, né? Ou melhor, uma isenção para pessoas que ganham até tantos reais. E a ideia é agora, para janeiro de 2026, para quem ganha até 5 mil reais por mês, ter isenção no imposto de renda. O que nós temos hoje é em torno de 3 mil e alguma coisa de isenção, né? Para quem ganha até 3 mil e alguma coisa de isenção de imposto de renda. A ideia é chegar aos 5 mil reais em janeiro de 2026. Bom, qual é o problema nesse sentido, gente? Diz, então é só fazer, né? É que tem as questões relacionadas a dizer assim, ó, tem orçamento a ser cumprido e se tem uma isenção, uma bonificação de um lado, vai ter que cobrir de outro lado, vai ter de aparecer de algum lugar, de alguma fonte, esse dinheiro. E aí qual é a discussão, gente? Seria de taxar, de fato, pessoas ter um imposto mínimo para pessoas que ganham a partir de 600 mil reais por ano.
Então é bem importante a gente conversar sobre isso, pessoal, escutar direitinho, para que ninguém, trabalhador de todo dia, como todos nós que nos escutamos por aqui, né? Dizer assim, mas então eu vou pagar mais imposto? Não, gente, olha a proposta. É para quem ganha acima de 600 mil reais por ano. Isso equivaleria a ganhar mais de 50 mil reais por mês. Olha, se você ganha mais de 50 mil reais por mês, ai que bom, benza a Deus, e aí sim você está no cômputo dessa taxação possível para ser discutida, tá? Agora, se não, se a gente é trabalhador geral, como é a massa de mais de 85% da população brasileira, não entra nessa conta, gente, não precisa se preocupar, né? Então é importante dizer isso. E mais ainda, uma fala do presidente na semana passada, em relação à pauta proposta, né, pelo Hugo Mota, foi assim, ó, você que é médico, não vá dar diagnóstico errado para o povo que está doente. Então a ideia foi fazer uma analogia justamente para pensar assim, ó, vamos informar adequadamente as pessoas para ninguém que ganha R$5.500 pensar que vai ser sobretaxado, né? Então, dar a informação adequada, também dizer que isso está em discussão ainda, e reitero, gente, seria uma taxação para quem ganha a partir de 600 mil reais por ano, né? Faça a conta. Então, nesse ponto, gente, é coisa séria e é bom que se fale a respeito. Outro ponto, falamos de dinheiro, falamos de saneamento, né, de saúde, vamos falar de educação? Eu prenunciava aí no nosso sumário a ideia que a gente vem acompanhando dos Estados Unidos terem como proposta governamental algo que ou reduz as instâncias atingidas pelo que equivale deles ao Ministério da Educação, ou tiraria totalmente não só a força, mas a função desse organismo, né? E aí ele deixaria de existir. E ficaria a cuidado de cada estado o seu processo educacional, a sua diretriz e tudo isso. Bom, a prerrogativa por lá também, gente, de instituir ou destituir um órgão dessa relevância é do parlamento, né? Não é só de uma canetada governamental. No entanto, algumas ações têm sido feitas já no sentido de tirar esse poder ou essa relevância do que seria o Ministério da Educação deles, pensando na pauta de currículos mínimos e de atendimento, por exemplo, a provas, a avaliações internacionais. Isso é um ponto crucial porque isso parametriza, pensando, né, gente, em discussões globais, em níveis de alfabetização, letramento matemático, letramento científico e que são mensurações globais, são do mundo todo. Então não é só assim dizer, no Brasil quem lê, faz isso ou aquilo é considerado alfabetizado. Lá nos Estados Unidos quem lê, faz tal coisa é considerado alfabetizado. Não, esses índices, gente, são internacionais, não são índices próprios dos países. Então talvez retirar o poder ou destituir a existência, né, de um organismo como esse possa implicar, para começo de partida, essas coisas, né? Essas disfunções, vamos dizer assim. Outro ponto importante, gente, a relevância do ministério lá, ou desse departamento de educação, ele é criado em 1979 nos Estados Unidos, então é uma criação relativamente recente, e vamos nos lembrar que ele é criado justamente na esteira, pessoal, do pós-momento crucial aí da revolução pelos direitos civis, pelos direitos igualitários de negros e brancos, inclusive de frequentarem as mesmas escolas. Então, tem uma função bem específica que pode ser comparada a outros países, mas tem outras funções que são bastante relevantes nacionalmente, por lá esse ministério ou departamento. Então, claro, gente, de novo, ideia de educação, saúde e renda é o que nos dá, ou que nos faz o aporte para termos um IDH bom, um IDH que queremos, né, para toda a população. E também nos faz ou nos confere um aporte para a ideia de índices de felicidade, de as pessoas se sentirem
ufa, estou atendida ou, né, consigo buscar respostas por políticas públicas para aquilo que eu necessito. Então isso também é bem relevante. Algumas publicações na semana passada, por ocasião do Dia Internacional da Felicidade, deram conta das frases mais proferidas pelas pessoas quando se trata de felicidade, né? Tem gente que diz, olha, é tá bem, tá com saúde, é tá com os meus amigos, é conseguir ter hora de lazer, é conseguir descansar, é conseguir fazer o bem para os outros. Olha, gente, são frases muito bonitas que a gente deveria receber e repetir, né? E são frases muito simples, que na verdade têm a ver com aquilo que a gente se propõe. Em lugar de reclamar, também dizer o que a gente pode fazer de melhor para se sentir feliz e para conferir felicidade aos outros, né? Então, educação, saúde e renda, pessoal, estão como pilares basilares do IDH e do índice de FIB, Felicidade Interna Bruta, por exemplo. E eu desejo a você uma semana feliz, não com ingenuidade, porque não estamos falando de felicidade a qualquer preço ou de felicidade ignorante, né? Mas desejo a você uma semana feliz, produtiva, cheia de coisas boas e de gente boa por perto. Nos vemos aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!